é muito legal, porque todas as histórias tem uma similaridade. Porque as escolas, elas incentivam muito que a gente... Vocês precisam entrar numa faculdade, tem que ser uma faculdade legal. Mas eles não ajudam a gente a realmente descobrir aquilo que faz parte da gente, que vai dar um match legal, né? Então, às vezes, tem gente... Por exemplo, o Bruno, ele sabia que ele queria fazer engenharia. Ele não sabia qual, mas se ele tivesse tido um suporte, por exemplo, da escola, e não, então vamos focar já pra ver, Sim. ele já teria ido mais direcionado. O Arthur também. Logo, você teria, certeza. descartado muitas outras coisas. Então, eu acho que às vezes fica meio perdido, né, nesse sentido. E eu acho que a escola, falta da instituição de ensino, às vezes trazer isso pro aluno, uma segurança de tipo, não, nós queremos que você passe, mas que o seu futuro esteja mais encaminhado, né? Sim. Eu acho que naquelas aulas de filosofia tem aquele plano de assim, o que você vai ser daqui a 15 anos? 10 anos. Cara, mas a gente não tem noção. Daqui 15, a 16 gente nem viveu 15 anos, direito, o que eu vou sabe? fazer daqui É que, 15? na verdade, por exemplo, quando eu queria fazer engenharia, eu tinha os próximos 10 anos meus programados. Eu sabia quando eu ia casar, quando eu ia ter filho, quando eu ia me mudar pra uma casa, eu tinha tudo programado. Só que também, ao mesmo tempo, do momento que eu larguei a engenharia e fui pra medicina, desmoronou tudo. Tudo mudou. O castelo se foi, né? Eu tive que fazer outro castelo. A ideia de todo mundo quando tem 18 anos. Nossa, com 18 anos eu já vou ter carro, eu já Não, vou eu ter já vou ter minha casa, eu dois vou ser muito cachorros independente. lindos, Só que aí você chega nos 18 e fala, tá longe ainda. E a nossa geração, né, geração Z, o Arthur que lida bastante, é muito imediatista em algumas coisas, né? A gente quer tudo, até por conta da tecnologia, os processos são mais acelerados, né? Sim. E aí, às vezes, nós chegamos aos nossos 20, 22 anos, nossos pais, na época, já tinham casa. Não, eles já eram pais. Exatamente, eles já Comprou eram 2 pais. terrenos por 7 galinhas, aí chega na sua casa, uma casa é R$1 milhão. Exatamente, então, e aí nós sempre nos comparamos e nós ficamos nessa busca incansável pela perfeição e por encontrar logo a riqueza, né? Faça 1 milhão em 2 meses. Aí vem a Betina, né? Aí vem a faz Betina. propaganda. Então, Só assim, Betina. nós somos bombardeados com isso, né? E Arthur, você que lida muito com as gerações, né? Como é que é isso? Porque todo mundo é muito imediatista. Como é que você lida com esses sentimentos? O que você pode falar pro pessoal que tá nos assistindo nesse Nossa, sentido? polêmico. De organizar realmente. Vamos com calma, né? Você ainda é muito novo, você tem tempo. A gente fala que a gente tem ali até os nossos 30, 40 anos pra formar realmente a base, se desenvolvendo mesmo. Nós nunca vamos parar de se desenvolver, pessoal. Então, estudar é pra sempre. Então, compartilhe um pouco mais sobre isso. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar, né, principalmente nova geração, 2 palavrinhas, expectativa e realidade, sabe? Sim. Né, acho que essas 2 palavrinhas, se elas encontrarem um equilíbrio, então acredito que nós podemos chegar a decisões sábias, assim, e poder viver de forma mais tranquila. Então, o que acontece hoje com a geração Z, o que eu percebo, né? Então, a gente não sabe lidar com expectativa e realidade, né? A gente vive na esfera de eu preciso ser feliz ou eu sou infeliz. Então, como que eu sou feliz? Eu sou feliz se as minhas expectativas, elas se cumprirem na realidade. Então, se as expectativas que eu tenho, elas se cumprirem na minha realidade, eu sou feliz. Agora, se as minhas expectativas não suprirem na minha realidade, então eu sou totalmente infeliz. Não existe um meio termo, né? Só que aí que pega processo. o que pega mais, né? Por exemplo, quando a gente olha pra vida do jovem hoje, aí eu vejo, né, acompanhando muitos deles e tal, você olha pro macro, você vai ver assim, cara, a vida dele tá legal. Ele tá com trabalho, ele tá estudando, ele, ok, família, isso, aquilo e tal. Você vê o macro, ok, muitas esferas que pode falar assim, cara, sua vida é boa. Só que aí, por exemplo, o que acontece? Vamos pro micro. Então, na expectativa, né, a realidade dele é uma realidade boa, mas ele vai pro micro, que são, sei lá, amizades, família, vida financeira, o que é do futuro, né, relacionamento, namoro, noivado, e isso aqui, ele vai pro micro. E quando ele vai pro micro e a expectativa dele a realidade dele não se encaixa com aquele que ele tinha de expectativa da vida financeira, ou do relacionamento, ou disso, o que acontece? Eu sou totalmente infeliz. Tudo desmorona, né? Eu estou feliz, né? Estou triste, né? Eles falam, eu sou triste, eu sou feliz, não é a vida dele que passa, é ele ser aquilo lá e aquilo lá é pra sempre. Pronto, né? Sabe? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tende a tentar, assim, equilibrar a balança
da nova geração, de expectativa e realidade, sabe? Então, aí entra questões de como lidar com a expectativa, de como lidar, porque a nossa geração, ela é extremamente ansiosa, ela é extremamente preocupada a respeito do futuro, ela é extremamente medrosa a respeito do futuro. Sabe? Então, esse menino aí, pelo amor de exato, Deus. ansioso como que vai ser o dia de amanhã, ansioso com o planejamento que não deu certo, né? Ansioso com as demandas que eu tenho para fazer, procrastinador, porque a gente vai deixando tudo pra depois, aí quando chega na hora imediata a gente quer fazer tudo correndo, aí depois a gente se arrepende porque aquilo que a gente fez não foi o melhor que a gente poderia ter oferecido. Vai virando aquela bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então eu acho que uma das grandes, assim, um grandes desafios que a gente tem com a nova geração é equilibrar essa balança, né? Até a respeito de, por exemplo, educação, de trabalho, todo mundo, eu vou estudar pra ganhar X e já chegar numa empresa nesse cargo. Só que não é assim que funciona na realidade. Se todo mundo quer ser CEO, não tem como, né? Só tem um CEO por empresa. Então... Exatamente. Então, assim, tem toda uma jornada, tem todo um projeto. Então, a galera hoje é aquela coisa, né? Como a gente tem uma geração muito acelerada, e, por exemplo, hoje, áudio é acelerado, vídeo é acelerado. Não, e o 2x não é mais suficiente, porque as pessoas falam, nossa, tá muito devagar Esses ainda. dias, pra você ter uma ideia, Sara, foi muito engraçado, porque eu tava ouvindo um áudio de um senhorzinho, Nossa. e ele fala muito devagar. E aí tem uma extensão no Google Chrome que você pode aumentar. Então eu aumentei a velocidade no WhatsApp e aumentei no Google Chrome. Pra você ter uma ideia, mais rápido ainda. Eu achei que eu era ansioso. Sabe? Né? Tipo assim, cara, eu quero que ele chegue logo. Sim. Mas é uma característica nossa, sabe? Então a gente tá vivendo num mundo extremamente acelerado, que inconscientemente já nos acelera, e por isso a gente quer resultado rápido. Aí quando a expectativa não se une com a realidade, aí a gente tem uma desmorona. Isso é muito real. Eu acho que na jornada, né, eu vejo até por mim. Assim, se forma, faz graduação, faz pós-graduação. Eu nem me apresentei, gente. Depois que agora que eu percebi, as pessoas não vão entender nada. Mas eu me chamo Sara. Eu sou graduada em Recursos Humanos e sou pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios. Então, eu, nessa de gostar... Cursando Recursos Humanos, comecei a gostar de outras coisas, uni, e aí comecei a trabalhar, e aí eu vejo pela minha jornada de que começo a trabalhar, começo a crescer, começo a ganhar, e aí parece que começa a estagnar. Aí assim, o que eu tô fazendo de errado? Aí você começa a enlouquecer, de tipo, eu preciso correr, porque daí você abre o Instagram, você vê que uma pessoa que é... Sua amiga tá viajando, seu amigo o tá outro fazendo foi isso. promovido. Eu não sei como a galera tira tanto dinheiro pra viajar e comprar coisa. Exato, e às vezes a pessoa, às vezes você abre e tem um menino de 17 anos que fala assim, eu fiz 1 milhão em 5 meses, e eu falo... Qual é o meu problema? E aí eu acho que isso vai gerando mais um sentimento, né? Ainda mais por como é a nossa geração, né? Bruno, a sua profissão, eu acho que tem muita pressão, né? De entrega, de resultados. E como é que é você lidar com o seu perfil, a pressão do ambiente, como a nossa geração já é mais ou menos moldada? Como é que você lida com isso? Boa, não lida, né? Moendo todas as unhas. Existe principalmente no mundo da tecnologia, que sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguém fazendo melhor. Então, quando a gente vai com a concorrência do digital hoje está muito, muito forte, a nossa maior dificuldade é como eu lido com a expectativa de onde eu quero estar e como que eu consigo mensurar o quanto que eu vou rápido, assim. Porque lidar com ansiedade, pra mim, é uma coisa muito difícil. Então, quanto mais eu conseguir administrar o que eu tô fazendo é pro longo prazo, eu preciso colocar minha expectativa de o que eu tô fazendo é pegar aos poucos para colher grandes coisas no futuro. Porque a pressão de sempre estar melhorando, sempre estar mudando, sempre estar inovando é muito forte. Então, saber atender muito bem as ansiedades que a gente tem e entender que esse sentimento de estar parado, na verdade eu tô colhendo coisas pro futuro, é muito importante. Assim, ter o planejamento do longo prazo, para mim, eu acho que hoje que faz a grande diferença de, beleza, o que eu tô fazendo é pro longo prazo, não é para daqui 3 meses. Porque o nosso longo prazo é daqui 5. Não é nem longo prazo, é daqui 15. Nosso longo prazo é para daqui 5. Então, a gente começa a ter esse sentimento de, eu tô parado, eu precisava estar mudando, eu precisava estar melhor em 3 meses, sendo que a gente acabou de criar alguma coisa. E a pressão de, você precisa saber cada vez mais coisas, precisa saber no mínimo inglês, no mínimo espanhol, no mínimo saber quem é programador, 17 línguas de programação. Então, a gente não tem noção quanto o nosso cérebro está trabalhando no dia a dia. Então, o ChatGPT, ele está acelerando ainda mais as coisas que a gente pode fazer. Muito. A gente não percebe as coisas
putz, se a gente fosse, por exemplo, trabalhar com vendas há 30 anos atrás, a gente ia fazer talvez 7 ligações no dia. Hoje em dia a gente tem que mandar 80 mensagens pro WhatsApp, atender 18 mil clientes, e isso a gente começa a acumular coisas sem perceber que o nosso cérebro é o mesmo de 80 anos atrás, só que Sim. bombardeado de muito mais informação agora. E as pessoas normalizaram isso, né? É o mínimo. É normal, é o mínimo E se você que não você entrega, espera. você não Você- Você mas, na não verdade, tá qualificado, Exato. você é ruim, você Você é lerdo. Você é lerdo. Exato. Então não é saudável, né? E a nossa geração também gosta muito de equilibrar, né? O nosso trabalho e a vida pessoal, né? E isso é importante também. Então é bom que a nossa geração tá trazendo para as outras pessoas, né? Um pouco disso, né? Mas é bom equilibrar. A gente não pode deixar que a nossa vida pessoal, o lazer também se sobressaia. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque nós temos nossas responsabilidades também, né? A gente tá falando esses dias acho que com meus pais, inclusive, as diferenças entre as gerações, né? A gente tem os baby boomers, acho que lá no pós-guerra, então eles precisavam sobreviver. Então o trabalho era a sobrevivência e tudo era o trabalho. Daí a gente começa a avançar as gerações ali, acho que geração X. Então a galera que começa a pensar um pouco mais, o trabalho ele é muito importante porque eles vieram da outra geração, mas eles começam a mudar o pensamento. A próxima geração, se não me engano, é Millennial, e a gente tem uma diferença já. A galera que começa a pensar no bem-estar, começa a pensar na saúde, e aí tem a nossa geração que parece que só quer o bem-estar e também não quer a saúde. Eu acho que a gente não é os melhores promotores da geração Z do que eles acreditam, mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio de eu preciso viajar, eu preciso curtir, não é só eu preciso só ganhar dinheiro. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio que é muito diferente. Você já percebeu que a gente tem um baita problema com silêncio? Sim, Sim. exatamente isso. Cara, a gente tem um problema muito grande com silêncio. A gente é uma geração que tá bombardeada de informação, bombardeada de coisa. E quando a gente para pra ficar assim, 1 minuto em silêncio, é uma dificuldade. É uma agonia. Chega É uma a ser agonia. constrangedor. Ou você tá muito Você sempre silêncio, tem alguma coisa errada, né? Não tem ninguém tá me mandando mensagem. Não, tem alguma coisa errada. É exato, sabe? Então, peraí, o mundo